Olá, crianças! Nós estamos hoje para a aula de História no livro 3, página 305. E vamos lá, continuamos lá no campo. Na aula passada, nós falamos como era essa vida no campo. E a gente viu que a vida no campo hoje, no ano de 2021, é uma vida bastante agitada, muito trabalho. Será que sempre foi assim, lá no passado? Será que sempre teve essa agitação, muito trabalho para fazer? Então vamos lá. Pela imagem parece que sim, né? Vida no campo sempre começou cedo. Mas vamos lá. Gente, até 1960, olha só, 1960. A gente está em 2021. Não é tanto assim, tempo assim. A maioria da população vivia lá no campo. Depois é que houve a Revolução Industrial e aí essa população começou a ir para a cidade procurar emprego, trabalho lá na indústria. Então, mas lembrando que até pouco tempo atrás, aí na idade dos avós de vocês, a maioria da população era rural, vivia no campo. E muito antes disso, lá, né, até 1000 e pouco, 1500, 1600 e pouco, gente, nem cidade existia. Nem cidade existia. Lembra como era o Brasil antes dos portugueses chegarem aqui? Quem que vivia aqui? Os indígenas. Os indígenas viviam aqui. E os indígenas, como a gente sabe, moravam no campo. Eles moravam no campo, preservavam as florestas. Era assim. O território todo era formado por vegetação nativa. Então, ainda, os indígenas até plantavam, mas plantavam bem pouco. Eles preservavam a vegetação nativa. A alimentação deles era baseada na caça, na pesca e cultivava alguns vegetais, como a mandioca, o milho. Então, ele já plantava, ele já tinha essa arte de plantar, mas plantava muito pouco e ele não desmatava para plantar, ele plantava ali entre as árvores daquele local onde ele vivia. Ele só cortava uma árvore quando ele realmente precisava fazer o local, a moradia dele. Então, ele limpava aquela área e usava madeira para fazer ou fazer embarcações, fazer as ferramentas que ele precisava. Ele tirava da natureza, mas ele não explorava a vegetação nativa para ganhar dinheiro, não tinha isso na época. Aí ele também coletava sementes, frutos e outros alimentos que a natureza produzia. A sua moradia e os objetos eram feitos a partir do que a natureza fornecia para eles. Então, ele tirava tudo da natureza. Não tinha indústria na época, não tinha comércio, não tinha cidade. Então, não podia ir lá comprar. No Brasil, na época, só tinham os indígenas. Olha só, essa é uma pintura feita pelo François Auguste Biard. Ele pintou aqui os indígenas, como eles viviam naquele período. Olha só, a pintura dele foi em 1860. Então, como os indígenas viviam, as crenças deles, aqui eles estavam adorando o Deus Sol. Olha, eles estavam em sentido de oração, de adoração ao Deus Sol. Lembra que antes da introdução do catolicismo entre os indígenas, eles tinham as crenças deles, né? Aliás, eles continuam tendo. Bom, mas aí, gente, os portugueses chegaram e muita coisa mudou por aqui. Vamos lá. Então, várias atividades com a chegada dos portugueses
começaram a ser realizadas. Aí começaram o corte da madeira, depois a procura do ouro, o plantio da cana-de-açúcar, o plantio do café. Então, mudou completamente a vida nessas terras. Então, vamos lá primeiro. Com a chegada dos portugueses, houve, né, depois dessa exploração da madeira, houve aí os povos que vieram e formaram os engenhos, né, que eram as grandes fazendas. Nessas fazendas, inicialmente, produziam-se a cana-de-açúcar. O engenho é onde moía a cana-de-açúcar para preparação do açúcar e comercialização na Europa. Então, olha só, isso começou lá no Nordeste, lá em cima, né? Por isso que a capital do Brasil não era Salvador, por isso que a capital do Brasil não era por aqui, porque começou lá no Nordeste, lá em cima, porque já ficava pertinho de onde o porto para mandar esses produtos que eram produzidos aqui, mandar lá para a Europa. Então, o açúcar produzido era vendido para outros países. Lá no engenho, eles já começaram com a criação de gado. Por quê? Eles precisavam do leite, da carne, então eles já começaram para manter a alimentação ali no engenho. Então, já começaram a criação de gado. Gente, nessa época era permitido o trabalho escravo no Brasil. Então, os africanos já haviam sido trazidos, forçados para trabalhar aqui. Imagina, gente, eles não foi da vontade deles, eles foram capturados, tirados de longe da sua família e trazidos para o Brasil. E chegaram aqui, eles não ganhavam nada para trabalhar. Eles eram vendidos e eles tinham que prestar serviço aos seus donos, porque senão eles sofriam fortes castigos, severos castigos. Isso é uma vergonha na história do Brasil. Uma das. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui eram os escravizados. Eles viviam em condições bem diferentes das dos seus senhores. Os patrões, eles não tinham dos seus senhores, né, que eram os patrões, seus donos, né? Eles não tinham uma moradia adequada, eles andavam descalços, e a moradia deles, eles viviam nas senzalas, que eram em péssimas condições. Eles alimentavam-se mal e trabalhavam muito nas lavouras ou nos serviços da casa dos senhores, dos casarões. Então, eles trabalhavam muito e alimentavam-se mal. Por exemplo, vocês já ouviram falar que manga e leite faz mal? Pois é, isso foi espalhado entre eles, que a manga e o leite fazia mal. Assim, tinha manga à vontade na fazenda, eles comiam manga, eles sentiam fome, eles comiam manga. Então, aí eles não podiam tomar leite. E essa mentira foi falada para que eles não pudessem tomar leite, que eles não pudessem, porque eles comiam manga tinha vontade. E aí, então, o leite das vacas ficavam ali para os casarões. Covardia, né? Uma das. Então, esses escravizados aqui estão trabalhando na colheita do café por volta do ano de 1882, lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, ali onde tem Duas Barras, Valença, aquela região ali do Vale do Paraíba, era das grandes fazendas de produção de café. Era o circuito do café, conhecido hoje como circuito do café. E ali tinham os grandes casarões e muitas senzalas ali. Bom, depois dessa cana-de-açúcar, o que aconteceu? Outros países lá da Europa entraram na produção de açúcar. E aí deixou de ter comércio, passou a competir com o comércio brasileiro. Então, aí o açúcar, despencou, né? Já quase não conseguia vender o açúcar. Então, começaram
promover um crescimento do Brasil para o interior. O Brasil, gente, olha só, mapa do Brasil, Oceano Atlântico, o país estava sendo desenvolvido aqui próximo ao Oceano Atlântico. E aí houve uma política de interiorização desse povo, desses colonos. Então, eles passaram a vir para o interior do Brasil. E para isso foram à procura de ouro. Em muitas regiões de estados como Minas Gerais, encontravam ouro com muita facilidade, não precisava nem furar. Encontrava ouro, assim, muito fácil. E aí, gente, muitos senhores venderam suas propriedades e foram atrás do ouro. E tinha também trabalhadores, levavam os escravos, os escravizados. Mas também tinha trabalhadores livres, que eles iam tentando se enriquecer, né, com aquele sonho de conseguir se enriquecer. Então, isso já aconteceu no final do século XVII. Coloquei aqui em número para vocês já irem se acostumando. Vale 10, 5 e 2. Ó, 10 mais 5, 15 mais 2, 17. Então, século XVII. Houve a descoberta do ouro na região de Minas Gerais pelos bandeirantes, que eram aqueles homens que iam lá atrás do ouro. A maioria deles eram paulistas e eles foram para explorar essas regiões, chamados de bandeirantes. Muitas pessoas foram para Minas Gerais em busca de trabalho. Tinha tanto os escravizados como os homens livres, como já falei. Nessa época, surgiram um tipo de comércio, os tropeiros. Eles iam com os animais e carregavam alimentos, como se fosse um mercadinho ambulante, para vender para esses trabalhadores. E esses tropeiros, como eram chamados por causa da tropa de animais, então eles começaram a formar ali pequenas vilas. E aí deu início das cidades ali naquela região. Bom, aqui é uma pintura também pelo Johann. O que é? Aqui eles estavam fazendo a lavagem do ouro. O ouro, como eu havia dito, não precisava escavar para encontrar ouro. O ouro era encontrado assim, ó. Então eles peneiravam para lavar e encontrar o metal tão precioso que poderia ser a riqueza de muitos. Gente, muitos escravizados morreram nessa época, porque às vezes eles tentavam guardar para pagar sua alforria, sua liberdade. A alforria é a liberdade, a carta que dava liberdade a eles. Muitos tentavam esconder o ouro para depois eles tentarem comprar a sua liberdade. E se o capataz, né, desconfiasse, eles eram mortos. Muitos escravos morreram. E muitos homens também brigando pela essa riqueza. Bom, aí, enquanto ainda havia mineração lá em Minas, a busca do ouro. Esqueci de falar. Enquanto encontrar o ouro ali, gente, a coroa que administrava o país, né, o rei, tinha que ficar mais próximo de tudo isso. Então, a capital do país passou a ser Rio de Janeiro, que era para administrar toda essa riqueza aí próximo de Minas Gerais, toda essa movimentação. Então, aí a capital do Brasil passou a ser Rio de Janeiro. Ótimo. Mas e quando ainda estava essa febre do ouro no Brasil, lá no sul do país, começou a expandir e ganhou grande destaque a criação do gado bovino. Então, começou a criação de gado, grandes fazendas para a criação de gado, e os produtos, né, resultantes dessa criação de gado era o charque, que é aquela carninha salgada, deliciosa, e que lá no sul faz como ninguém, a do sul e a do nordeste. Então, era carne salgada, porque não tinha, né, geladeiras assim, então a carne, o sal conservava a carne.
E aí retirava a água, então é a carne seca. Então, o charque era vendido, couro e outros produtos que abastecia várias áreas da colônia, como a de Minas Gerais. Quem levava isso para vender? Lembra? Os tropeiros. Bom, o ouro já não estava rendendo tanto dinheiro assim. Precisava explorar as terras de outro jeito, né? Já foi a madeira, já foi a produção da cana-de-açúcar, já foi a mineração, estava crescendo no Brasil a criação de gado. E aí, gente, café. Apareceu, surgiu, descobriram que as terras brasileiras eram muito férteis e produziam um ótimo café. Isso já foi lá no século XVIII. Ó, 10, o Vzinho representa 5 e 3. Então, 10, 15, 18. Século XVIII. Bom, então a produção de café se concentrou na região dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Por isso, olha, gente, capital do Rio de Janeiro estava cercando ali essa região toda, né? Pertinho da produção da riqueza, da produção de café. Bom, gente, chegada dos imigrantes como italianos e alemães, que inicialmente, quando os italianos começaram a vir para o Brasil e os alemães, eles trabalhavam junto com os escravizados, ainda tinham os escravizados, mas já começava a ocorrer uma política de acabar com a escravidão. Porque nos outros, isso tudo foi uma pressão, nos outros países, muitos já não estavam mais havendo escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a acabar com a escravidão. Então, já havia toda essa política. E também, gente, dizem que havia uma intenção do governo, muito triste, de branquear a população brasileira. O que é isso? Com a vinda dos africanos, então eles, preconceito, puro preconceito, isso é muito triste. Então eles queriam, estavam já preocupados, e os filhos, né? Então vamos branquear a população brasileira. E aí houve uma política para trazer também os brancos, né? Os italianos, os alemães. Bom, final 1888, né, final já do século XIX, fim da escravidão. Ufa! Mas não foi assim não, gente. Não foi esse alívio, não. Foi um passo, mas foi um passo muito pequeno, porque os escravizados, agora ex-escravizados, continuavam sofrendo. As coisas não mudou muito para eles, não. Por quê? Os senhores, os donos das grandes fazendas, não quiseram pagar pelo serviço dele, ou quando pagava muito, muito pouquinho. Então, muitos deles começaram a trabalhar para os senhores em troca de comida, porque eles passaram muito aperto, muita fome. Então, e aí, houve uma intensificação da vinda dos imigrantes, lá dos italianos, e dos alemães, porque era para ocupar esse trabalho que era feito pelos escravizados, realizar o trabalho que era feito para eles, só que eles já faziam um trabalho remunerado. Então, aí intensificaram essa política para trazer. E muitos ficaram sem emprego. E aí foram para a cidade tentar arrumar emprego. Só que na cidade também o preconceito existia. E não conseguiram muito emprego. Então, eles ficaram ali morando no entorno das cidades. O que dificultou muito, e a gente até hoje, eles lutam, né, para ter essa igualdade, que financeiramente ainda não conseguiram por causa do resultado da vida muito difícil que seus antepassados passaram. Muita coisa tem que mudar ainda, muita coisa.
Olha só, essa fazenda é do Rio de Janeiro, é uma pintura, é de produção de café, olha as plantinhas de café. Então, gente, olha só, foi aqui que a Tijuca foi embora, que a gente comentou ontem. Produção, as florestas foram substituídas por produção de café. Espalharam ainda e acreditavam-se naquela época em que o café bom era o café produzido em terras virgens, quer dizer, recém-desmatada. Então, desmataram muito para plantar café. Aqui está uma grande fazenda. Vamos lá. Mas como que foi a preservação desse ambiente, então? Olha só, desmataram para levar madeira, depois desmataram para plantar cana, depois desmataram para plantar café, desmataram para criação de gado. Gente, sem falar que a exploração do ouro também rendeu em bom, prejudicou bastante o ambiente também. Então, gente, olha só, com isso tudo a gente deduz que as atividades humanas modificaram o espaço, modificaram todo o espaço. Os povos indígenas se relacionam com o ambiente e com a terra de um jeito diferente daquele jeitinho dos colonizadores. Os indígenas, eles preservavam a terra, eles só tiravam o que era extremamente necessário do ambiente. Então, eles preservavam, mas os colonizadores, gente, um trator, né? Se a gente for comparar, onde passava, destruía tudo. Mas, gente, vamos pezinho na realidade. A agricultura foi importante para o desenvolvimento do país, né? Embora tenha modificado muito o ambiente, mas a agricultura foi importante para o crescimento do país. E é importante até hoje para a história do Brasil. Porém, a ocupação do território, sem planejamento nenhum, onde você quisesse desmatar, poderia, não havia planejamento. A agricultura, se eu quero produzir mais, ao invés de colocar técnicas, melhorar minha técnica de plantio, o que eu fazia? Aumentava a área, desmatava mais um pedacinho, mais um cadinho. E assim ia aumentando o desmatamento. Então, porém, a ocupação do território sem planejamento gerou impactos ambientais muito grandes. E um dos grandes ecossistemas que sofreu muito com esse impacto foi a Mata Atlântica. Sobrou um pouquinho da Mata Atlântica, sobrou alguns fragmentozinhos da Mata Atlântica, porque a ocupação humana para a atividade agrícola foi intensa. Exploração da madeira. Olha só, isso aqui é na Bahia, Fazenda Pombal, Colônia Leopoldina, uma pintura feita em 1820 por Bosset de Luz. Então, olha só, aqui é a floresta sendo derrubada, aqui madeira, floresta toda sendo derrubada para plantação, aqui de café. De ocupação, né, da área onde era floresta por agricultura. Bom, vamos lá. Atividade agrícola. Produz alimentos, importantíssima. Produz o nosso alimento e produz matéria-prima para a indústria fazer vários itens que são muito importantes para nós. Matéria-prima, ótimo. Então, vamos lá. Isso tudo é essencial para a produção dos brasileiros, né? O papel é feito com exploração, né, agrícola hoje, né, do reflorestamento. E tudo, gente, tudo que a gente olha no nosso entorno foi produzido matéria-prima, que é retirado do ambiente, e grande parte é da agricultura ou da pecuária. É importante refletir sobre como a prática agrícola deve estar em acordo com a conservação. Eu tenho como produzir tudo isso, tá? Tem como produzir isso estando de acordo com a conservação do ambiente. Eu tenho. Então, a gente tem, olha, igual a Panterinha, a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso. Evitando o desmatamento excessivo, pois as florestas são importantíssimas para o equilíbrio ambiental. Sem floresta, acabou-se, população, acabou-se. É verdade.
acabou-se. A gente precisa, a gente depende da floresta para ter um ar puro, para ter água, a gente depende da floresta para ter alimento, para ter os animais, que são importantes. Se a gente acabar com algumas espécies, a gente tem uma invasão de pragas enormes. Isso tudo é equilíbrio ambiental. Viu ontem, no vídeo da Lorena, equilíbrio ambiental. O macaquinho está ali fazendo o serviço dele, controlando os cupins. Já pensou que aquele cupim vai para a horta? Ou para uma outra plantação? Ou para dentro de casa? Roer madeira, que faz a casa? Há vários programas de recuperação de florestas nativas como forma de compensar o que foi perdido. Então, gente, faça como essas crianças. Vamos plantar. Vou continuar no próximo vídeo com as atividades.